Bom, então, olá pessoal. Como muitos sabem, eu tinha a proposta de fazer esse curso de matemática financeira e economia, introdução à matemática financeira e economia, né? Como um projeto de ensino e a ideia era fazer um curso presencial com os alunos e durante o curso a gente fazer alguns estudos de caso, algumas análises, alguma coisa. Devido a essa situação aí do coronavírus, a gente não pôde fazer nada presencial, então eu decidi fazer algumas alterações e colocar esse curso aí de forma virtual no meu YouTube, tá? Então, esse curso vai estar dividido em dois vídeos, basicamente. O primeiro, onde eu vou falar de matemática financeira, então vou falar um pouquinho de fluxo de caixa, de regimes de capitalização simples e compostos, que são os juros simples e compostos. Daí nós vamos resolver alguns exercícios sobre isso, e no segundo vídeo eu vou falar um pouquinho de economia, alguns conceitos de economia e algumas ideias aí da atividade turística dentro da economia, tá? Então, nesse primeiro vídeo falando de matemática financeira, eu vou estar usando aqui como material uma apostila da Universidade Federal da Bahia, da EAD deles, de autoria da professora Renata de Moura e Saviano. Então, todos os créditos aí para ela, estou usando o material dela para fazer esse vídeo de matemática financeira para vocês. Então vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. Foi. Fechou. Então, vamos começar aqui com uma apresentação. Então, considere duas empresas de calçado, uma empresa X e uma empresa Y, e elas têm a receber R$ 200 cada uma. A empresa X deve receber os seus R$ 200 em 30 dias, e a empresa Y vai receber ele em um ano, 360 dias. E aí, uma das perguntas que fica para nós no estudo da matemática financeira é: esses R$ 200 que a empresa X vai receber, eles vão ter o mesmo valor do que os R$ 200 da empresa Y? E apesar dos valores serem o mesmo, é evidente que não, né? Porque esses R$ 200 que a empresa X vai receber, ela vai receber em 30 dias. Ela vai receber logo. O valor que a empresa Y vai receber, ela vai receber depois de um ano. Então, vai ser um valor do dinheiro menor, apesar de ser o mesmo valor real, duas notas de R$ 100, esse dinheiro ele vai ter menos valor, porque, como está escrito ali, o valor do dinheiro varia de acordo com o tempo. Então, o dinheiro tem o que é chamado de valor temporal. E aí entram várias questões da economia que a gente vai comentar depois. E a matemática financeira, então, ela é definida como a ciência que estuda o valor do dinheiro no tempo. Tá? Então, são várias situações que provam que a matemática financeira ela é útil, em especial como ferramenta na análise de investimentos e financiamento de bens. Tá? Então, nós vamos aplicar aqui métodos matemáticos, muito presente em função do primeiro grau, quando a gente for falar de juros simples, função exponencial e logaritmo, quando a gente for falar de juros compostos. Tá? Então, nós vamos tratar as operações financeiras de uma forma matemática. Então, de início a gente vai falar aqui de alguns conceitos fundamentais. Então, o primeiro conceito que a gente tem é o conceito de capital, que é a quantia de dinheiro na data zero. É a quantia inicial que se trata qualquer problema de matemática financeira. Ele também é chamado de valor presente, valor inicial, valor principal, entre outros. Então, a notação dele está aqui, é a letra C, a notação de capital. Então, sempre quando eu falar de um valor inicial do problema, tipo, investiu tantos reais, esses tantos reais que ele investiu vai ser o que a gente vai chamar de capital. Depois a gente tem os juros, então, que é a remuneração obtida pelo uso do capital em um intervalo de tempo. Então, é aquilo que você ganha por deixar o seu dinheiro aplicado ou é aquilo que você paga por pagar depois as suas compras, por exemplo. Então, os juros ele vai estar aqui notado com a letra J, certo? Além disso, nós temos o prazo, que é a duração de uma aplicação, o tempo que você tem para realizar um pagamento, é o período, e os juros ele é sempre o juro ele é sempre calculado em cima desse período, tá? Então, o período também chamado de período de capitalização. Ele é usado em geral em dias,
mês, bimestre, trimestre, semestre ou ano. Tá? São as formas mais usuais de se tratar os prazos. Então, ele é representado pela letra N. Alguns lugares vão representar pela letra T também, de tempo. Tá? Então, tanto faz a anotação. E depois aqui a gente tem a taxa de juros, que é o coeficiente resultante da razão entre juro e capital. O que isso significa? É o valor percentual que eu vou usar no meu cálculo para calcular os juros em si. Tá? Então, ele pode ser representado na forma unitária. Então, refere-se à unidade de capital, calculamos multiplicação de capital no intervalo. Tá? Então, forma unitária é o número em si. Então, 0,05% ao mês significa que de cada R$1, 5 centavos de juros. Tá? Então, esse número aqui, 0,05, seria a fórmula unitária. Tá? É um número sem a porcentagem, é um número real. E também a gente tem a forma percentual, que como o próprio nome já diz, é a forma percentual. Então, 10% ao ano significa que de cada R$100 aplicado, rende 14% de juros a cada ano de aplicação. Rende 10, né? Não é 14, é 10, né? Então, os juros ele é representado sempre pela letra I. Tá? A taxa de juros, no caso, é representada pela letra I. Então, existe uma simplificação. Então, quando a gente tratar ao dia AD, ao mês AM, ao bimestre AB, ao semestre. Em geral, vamos usar só AA ao ano ou ao mês, são as mais usuais, né? Quando a gente trata desses problemas. E o quinto conceito fundamental é o montante. Montante é a soma do meu capital, lembrando o capital, o valor inicial que eu investi, com o meu juro, que é o valor que eu recebi por aquele valor estar investido, ou o valor que eu tenho que pagar mais por postergar um pagamento. Então, o montante é a soma do capital com os juros. E algumas padronizações. Então, quando a gente falar no calendário comercial, o ano ele tem 360 dias e o mês tem 30 dias. Tá? Então, isso é padronizado, ano com 360 e o mês com 30. Dadas essas definições e estando acordados com relação às nomenclaturas, né, a gente começa então agora falando um pouquinho de fluxo de caixa. Então, a operação mais básica da matemática financeira é o fluxo de caixa, que é o registro de uma sequência de movimentações financeiras ao longo de um tempo. Então, ele é uma forma de registrar todas as minhas aplicações, as minhas compras e tudo mais. Ele é representado por um eixo horizontal. Então, se eu puder fazer reto. Então, é uma reta, no qual marcamos o tempo. Então, aqui nós vamos ter as várias marcações de tempo. Então, se for mês, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, cinco mês, mês zero, que foi o mês onde começou. As entradas de recursos são representadas para cima. Então, se aqui no quarto mês eu ganhei um dinheiro, eu vou ter uma setinha aqui para cima e aqui vai estar escrito o valor. Já as saídas de recursos são representadas da mesma forma, porém com as setas para baixo. Então, esse valor que eu ganhei no quarto mês eu gastei aqui no quinto. Então, eu coloco uma setinha para baixo aqui no quinto e o valor que eu gastei. Tá? Então, é bem simples. Uma reta, setinha para cima são as entradas de caixa, setinhas para baixo são as saídas de caixa, tá? Ou de recursos. Então, exemplo, suponha que uma pessoa fez um empréstimo de um banco de R$1.000, pagando no final do período de 6 meses R$1.200. Então, o fluxo de caixa que nós temos é o seguinte: a reta aqui abaixo, com os meses. No mês zero, que foi quando ele fez o empréstimo, ele recebeu os R$1.000 do empréstimo. E no mês 6, que está aqui, ele fez o pagamento dos R$1.200 do empréstimo. Tá? Então, forma bem simples de um fluxo de caixa.
Notem que do ponto de vista do banco, esse valor se inverte. Ó. Aqui no mês 0, o banco perdeu, entre aspas, os R$ 1.000, que foi o que ele deu para a pessoa, e aqui no mês 6 ele recebeu de volta R$ 1.200, que foi o que a pessoa pagou para ele. Tá? Então o fluxo de caixa se inverte aqui nesse caso. Outro exemplo, o investidor aplicou R$ 6.000 e resgatou R$ 6.320 após 3 meses. Então no mês 0 ele aplicou, ou seja, ele tirou esse dinheiro do bolso dele, então vem aqui como uma saída, por isso que a setinha para baixo, e no final do terceiro mês ele resgatou, ou seja, voltou para o bolso dele, os R$ 6.320 estão setinha para cima. Tá? Então, fluxo de caixa é essa operação bem simples, tá? A gente pode tratar ela de umas formas um pouco menos formais, assim, né? Mas, em tese, se eu estou desembolsando um dinheiro, é setinha para baixo, se eu estou recebendo um dinheiro, é setinha para cima. Em tese é isso, tá? Falado de fluxo de caixa, a gente fala, então, agora da operação em si. O fluxo de caixa não é uma operação. A operação mais básica da matemática financeira, que é os regimes de capitalização ou o cálculo de juros. Tá? Então, se divide em dois, juros simples e juros compostos, ou regime de capitalização simples, regime de capitalização composto, e aí a gente vai ver cada um desses dois agora. Tá? Então, já fica aí para o curso também para o pessoal do terceiro ano. Juros simples e compostos, o regime de capitalização simples e composto, é um conteúdo do ensino médio que, em geral, não dá tempo de trabalhar, mas que cai bastante, principalmente em Enem. Então, vocês que estão vendo esse vídeo aí, isso também é bem importante. Então, no regime de capitalização simples, a taxa de juro incide diretamente sobre o valor do capital. Isso é que é importante. Lembrando, o capital é o valor inicial da minha aplicação ou o valor inicial que eu estou devendo. Então, o meu regime de capitalização simples, os meus juros simples, eles incidirão sobre o valor do capital, que a característica importante para nós aqui é que esse é um valor fixo. Então, se eu comecei a minha aplicação com R$ 5.000, os juros vão incidir sempre sobre os R$ 5.000 inicial. Tá? Em cada período, o juro é obtido pelo produto, multiplicação, do capital inicial pela taxa unitária, taxa de juros na forma numérica, sem ser a forma percentual. Né? Então, dessa forma, os juros são iguais em cada período. Os juros vão ser sempre iguais numa aplicação de juros simples, ou de regime de capitalização simples. Então, exemplo. Um investidor aplica R$ 1.000 num prazo de 4 meses a uma taxa mensal de 10%. Encontra o valor do saldo final de cada período. O saldo do problema vamos identificar aqui. Ó. R$ 1.000 é o meu capital, porque é o valor inicial da aplicação. 4 meses seria o meu N, que é o meu tempo de aplicação. E o 10% seria a minha taxa de juros, que é 0,1. Como que eu sei que é 0,1? 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100, e se eu dividir 10 sobre 100, vai dar 0,1. Então, 10% é a mesma coisa que 0,1. Tá? Então, primeiro aqui é feito o fluxo de caixa. Então, apliquei R$ 1.000, saiu do meu bolso, entra aqui como uma saída. No primeiro mês eu vou ter um montante, no segundo mês eu vou ter outro montante, no terceiro mês outro montante, no quarto mês outro montante. Agora a gente vai calcular qual é cada um desses montantes. Então, usando o fato que a gente viu lá no começo, que o montante é a soma do capital com os juros, nós vamos calcular um montante ao final de cada mês M usando a definição do regime de capitalização simples. O que a definição do regime de capitalização simples me diz? É o produto do capital inicial pela taxa unitária. Capital inicial 1.000, taxa unitária 0,1. Então, aqui me dá
110. 100. 100, não viajei. É que eu pensei, olhei o 1.100 ali. E dá 100 de juros a cada período, né? As multiplicações aqui vão ser sempre iguais. Então, no primeiro mês, é os R$ 1.000 que eu tinha na conta, mais os R$ 100 dos juros, R$ 1.100. No segundo mês, é os 1.100 que eu tinha na conta, mais os 100, R$ 1.200. No terceiro mês, os 1.200, mais os R$ 100 de juros, 1.300. No quarto mês, 1.300, mais os R$ 100 de juros, 1.400. Isso está aqui na tabelinha de baixo. Então, no mês zero, eu só tenho os R$ 1.000 que eu apliquei. No primeiro mês, eu vou ter R$ 100 de juros, então eu vou ter R$ 1.100. No segundo mês, eu vou ter mais R$ 100 de juros, 1.200, 1.300, 1.400. Então, olhem que aqui os juros eles são todos iguais. Tá? Então, no regime de capitalização simples, os juros serão sempre iguais durante toda a aplicação. E, então, observando aqui o que a gente fez, a gente chega à fórmula do juros simples. Então, o juros simples ele será dado pela multiplicação do capital pela taxa de juros unitária vezes o meu período de aplicação. Como aqui eu tinha 4 meses de aplicação, então deu 400, né? E esse 400 ele pode ser escrito como os R$ 1.000 no meu capital, vezes a minha taxa de juros unitária, que é 0,1, vezes 4, isso aqui dá 400. Que foi o final aqui que eu cheguei em 1.400, então é 1.000 mais os 400 aqui. Tá? Como montante é igual ao capital adicionado aos juros, que é a definição de montante, então a gente pega esses juros aqui e substitui pela fórmula do slide anterior, capital vezes a taxa de juros vezes o número de períodos. Aqui eu tenho C nos dois elementos, eu posso colocar esse C em evidência, com um somando aqui. Essa fórmula aqui é a fórmula do montante com o regime de capitalização simples, que é a fórmula em geral que a gente vai usar para a grande maioria dos problemas. Tá? Então, portanto, na capitalização simples, a cada período aplicamos... Isso é o que a gente já falou. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Então, primeiro, um artigo de preço de venda à vista de R$ 700 pode ser adquirido com a entrada de 20% mais o pagamento para 45 dias. Se o vendedor cobra o juro de 8% ao mês, qual o valor do pagamento devido? Então, aqui tem um fluxo de caixa para a gente enxergar o problema. Então, aqui no mês zero, quando eu faço a compra, eu adquiri um bem de R$ 700, por isso setinho para cima, e eu fiz um pagamento de 20% de 700, 20% de 700 é 700 vezes 0,2, que dá 140, que é o valor que está aqui embaixo. E em 45 dias, ou seja, um mês e meio, já que o mês tem 30 dias, 45 dias é um mês e meio, eu tenho que desembolsar o resto do meu pagamento. E o problema é que eu saber qual será este valor que eu vou ter que pagar. Então, a gente pode resolver isso de uma forma bem simples. Então, a gente tinha aqui um valor inicial de 700 e nós já conversamos que 20% de 700 é R$ 140. Se eu já paguei 140, então agora eu tenho uma dívida de R$ 560, porque eu já desembolsei 140. Então, nesse caso, o meu juros eu vou calcular sobre o valor que eu estou devendo, que é R$ 560. Quais são? Então, esse aqui vai ser o que eu vou chamar de capital, que é o valor que eu estou devendo da minha compra. Outros dados que eu tenho o meu período, que é de 45 dias, que é a mesma coisa que 1,5 meses. E nós temos a nossa taxa de juros, que é 8%, que é a mesma coisa que 0,08. Como que eu sei que 8% é 0,8? 8 por 100, se eu fizer isso aqui na calculadora, dá 0,08.
Tendo todos esses dados, é só a gente aplicar aqui na fórmula do montante. Montante é igual a capital ou mais taxa de juros vezes o período. Montante é igual ao meu capital, que é R$ 560, vezes 1 mais 0,08, que é a taxa de juros, vezes o meu período, que é 1,5. Fazendo as multiplicações e somando, isso aqui vai dar 627,20 centavos. Então, além da minha entrada de R$ 140, ao final de um mês e meio eu vou pagar R$ 627,20, não os R$ 560 iniciais, né? Mas 627,20. O segundo exemplo, então, um empréstimo foi efetuado a uma taxa linear de 1,8% ao mês e paga um montante de R$ 5.667,20 após 20 dias. Qual o período do empréstimo? Importante aqui, então, taxa linear está se referindo à capitalização simples, tá? Porque a capitalização simples ela está relacionada com uma função do primeiro grau, então uma taxa linear porque é uma função linear. Então nós temos aqui 1,8 é a nossa taxa de juros, que se eu escrever ela em número absoluto dá 0,018. Temos aqui o nosso montante, temos aqui o nosso N. Aqui está o mês, então eu preciso escrever esse N aqui em meses. 20 dias dividido por 30, porque são 30 dias, dá 2/3 de um mês. E o meu interesse, então, é saber o capital, que nem está aqui no nosso fluxo de caixa. Então, eu fiz um empréstimo, ou seja, eu obtive um valor, e ao final de 20 dias eu paguei R$ 5.667. Fazendo as contas aqui, então, vamos anotar que a gente tem, nós tínhamos um montante, que era de R$ 5.667,20. Tínhamos a nossa taxa de juros de 0,018. Tínhamos o nosso período, que já conversamos, que é 2/3 de mês. Só aplicar na fórmula, M igual a C1 mais I vezes N. 5.667,20 é igual ao capital, que multiplica 1 mais 0,018 vezes 2/3. Se eu fizer todas as operações aqui dentro, vai dar 1,012. Não preciso desse parênteses, mas já está parênteses ali. Divide o 5.667 com 20 pelo 1,012. E essa divisão aqui vai dar exatamente R$ 5.600, que é o capital aí da aplicação. Terceiro exemplo, então, o investidor aplicou R$ 4.000, capital, com a capitalização simples, a taxa de 5% ao ano, taxa de juros, 5% ao ano, 0,05, ao mês. O montante que ele irá receber é de R$ 7.000, determine o prazo da aplicação. Então, de novo, nós temos 3 informações, só aplicar na fórmula para a gente calcular a quarta informação. Então, dados do problema. O capital é de 4.000, a taxa de juros é de 0,05 e o meu montante é de 7.000. Eu quero calcular o meu N, meu número de períodos. Substituindo na fórmula, montante, capital, 1 mais taxa de juros vezes o período. 7.000 é igual a 4.000 vezes 1 mais 0,05 N. Aqui dá para resolver isso de várias formas. Dá para dividir tudo por 4.000 primeiro, ou dá para fazer aqui a distributiva. É o jeito que eu vou fazer. Então, nós temos 7.000 igual
a 4.000 mais 200N, subtrai esse 4.000, vai ficar 3.000 igual a 200N, N igual a 3.000 dividido por 200, que dá 15. Taxa de juros era ao mês, então aqui 15 meses. E o nosso, que foi então a capitalização simples. Então, relembrando, a principal característica da capitalização simples é que o juros ele é calculado sobre o capital, tá? O que ele vai diferir agora do regime de capitalização composto, onde a taxa de juros incide sobre o valor do montante do período anterior. Essa é a grande diferença. Um é calculado sobre o capital, este é calculado sobre o montante, então também chamado de juros compostos. Então, exemplo. Um investidor aplica R$1.000 por um prazo de 4 meses a uma taxa mensal de 10%, contra o valor do saldo final de cada período. Então, aqui está o nosso fluxo de caixa. Agora vamos pensar individualmente cada mês. Então, no primeiro mês, aqui, o meu montante do mês 0 era 1.000, que foi o valor que eu apliquei. Então, os juros eles são calculados sobre esses 1.000. 1.000 vezes a taxa de 0,1. Isso aqui dá 100. 100 mais 1.000, 1.100. No segundo mês, os meus juros eles não vão ser calculados sobre esses 1.000 aqui anteriores, eles vão ser calculados sobre os 1.100 resultantes do mês anterior. 1.100 vezes 0,1, 110. 110 mais 1.100, 1.210. O meu juro do terceiro mês eu vou calcular com base no resultado final do mês anterior, do 1.210. 1.210 vezes 0,1 dá 121. 121 mais 1.210, 1.331. E o meu quarto mês eu vou calcular com base no resultado final do mês anterior. 1.331 vezes 0,1, isso aqui dá 133,1. Ou 0,10 para ficar com centavos, que somados aos 1.331 dá 1.464,10. Então, notem que aqui os juros eles estão mudando. Ó. Aqui era 100, aqui é 110, aqui é 121, aqui é 133,10. Nos juros simples era 100 fixo, ele não alterava. Então, essa também é uma caracterização do regime de capitalização composto. Se a gente colocar esses valores numa tabela, então aqui estão os períodos, aqui estão os juros de cada período e o montante resultante, que é o anterior, somado aos juros. Então, a cada mês, o montante é crescido de 10% do seu valor. Podemos, então, afirmar que os montantes formam uma progressão geométrica de razão 1,1. Então, enquanto 1 era linear, ele era uma progressão aritmética, uma PA, essa aqui vai ser uma progressão geométrica, uma PG, ou uma função exponencial, se eu considerar só o domínio naturais, no caso, porque é o N ali. De maneira geral, então, um capital C, aqui a gente chega, então, numa fórmula do montante de juro composto, aqui ele usa a fórmula da progressão geométrica. Como vai ter aluno de segundo ano vendo isso, que eu não falei de progressão geométrica ainda, eu não vou explicar exatamente, mas aqui está a nossa fórmula do montante. Ela parece bastante com a fórmula anterior. Vejam que tem uma diferença. A fórmula anterior era M igual C multiplica 1 mais I vezes N. Na fórmula aqui do juro simples, ou do regime de capitalização simples, o nosso N ele estava aqui embaixo multiplicando, certo? Ele era um elemento da multiplicação. Aqui no juro composto, o nosso N ele é o expoente do 1 mais a taxa de juros. É a grande diferença. E é o que vai fazer toda a diferença nos resultados. Tá? Então, tratando-se de juro composto, tem que usar a fórmula do montante do juro composto. Tratando-se de juro simples, a gente usa a fórmula do montante do juro simples. Então, aqui tem uma observação importante. Então, como eu já tinha adiantado, os juros simples eles vão representar aqui uma função afim,
ou linear, ou do primeiro grau, como você prefira dizer, e os juros compostos eles vão representar uma função exponencial. Ou seja, os juros compostos eles vão ter um crescimento a médio e longo prazo muito maior do que os juros simples, certo? Então, primeiro exemplo. Uma aplicação especial rende 1,5% ao mês. Taxa de juros, 1,5, 0,015. Certa pessoa deseja aplicar uma quantidade de 625 capital durante 2 anos, N. Só que aqui a minha taxa de juros está ao mês, então eu preciso pegar esses 2 anos e escrever como 24 meses. Aqui então está o nosso fluxo de caixa, então desembolsou R$ 625, aqui, no mês 0, e depois de 2 anos, ele retirou o montante, que a gente vai calcular quanto é. Então, dados o problema, capital é R$ 620, nosso período são 24 meses, e nossa taxa de juros 0,015. Só aplicar na fórmula M é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa de juros elevado ao período. 620, 1 mais 0,015, elevado a 24. Isso aqui a gente resolve na calculadora. Então, vai ficar 620 vezes 1,4295, que multiplicados nos dá 886,29 centavos. Tá? É uma conta que, se não tiver calculadora científica, não dá para fazer. Tá? Se eu tiver aquela não científica, eu vou ter que multiplicar aqui 24 vezes. Não é viável. Precisa de calculadora científica na matemática financeira. Segundo exemplo, então, uma loja financia a venda de uma mercadoria no valor de R$ 2.600 da seguinte forma: uma entrada de 10% do valor total e, ao final de 8 meses, pagar R$ 3.270. Qual é a taxa exponencial, ou seja, a taxa de juros compostos exponencial, cobrada pela loja? Então, vamos olhar aqui o nosso fluxo de caixa. No tempo zero aqui nós adquire-se uma mercadoria de R$ 2.600, pagando-se no primeiro momento 10% disso, que é R$ 260. Ao final do período se paga R$ 3.270. Queremos saber a taxa de juros. Tá? Nós sabemos aqui o N, que é 8, certo? Então, vamos anotar aqui. Nós sabemos aqui o N, que é 8. Sabemos o capital. O capital é o valor do produto menos o que eu dei de entrada. Então, 2.340. Sabemos o montante, que é o valor que eu vou ter que pagar lá no final. E queremos descobrir aqui a nossa taxa de juros. Só substituir na fórmula. Vou fazer menorzinho, que essa vai dar grande. Então, o meu montante, que é 3.270, será o meu capital, 2.340, que multiplica 1 mais a minha taxa de juros que eu vou calcular, elevado à oitava potência, que é o número de períodos. Vamos dividir por 2.340. Vou escrever aqui primeiro. Essa divisão aqui me dá 1,3974. Aí, para eu me livrar dessa potência de 8 aqui, eu preciso levar os dois lados a 1/8, que para efeitos práticos é a mesma coisa que tirar a raiz oitava dos dois lados, tá? Porque aqui a gente está trabalhando com valores positivos e tudo mais, então, para efeitos práticos, só tirar a raiz oitava, que vai dar 1,04
427, e faz isso na calculadora, claro. E aqui cancelou os dois expoentes, 1 mais i. Então, i é 1,0427 menos 1, i é 0,0427, que é 4,27%. Tá? Então, é um dos artifícios que a gente usa nesses casos, tirar a raiz dos dois lados. Nesse caso era 8, podia ser 10, 12, qualquer outro valor. É um dos artifícios que a gente usa e geralmente não implica em perda nenhuma, porque a gente sempre está trabalhando com valores positivos e tudo mais, então a gente não vai ter problema nenhum com as raízes. Tá? O caso mais difícil que vai ser é quando a gente quiser calcular o n, que é o que está nesse último exemplo aqui. Então, determine o tempo necessário para um capital de R$20.000 gerar um montante de 28.142 a uma taxa composta de 5% ao mês, 0,05. Tá? Então, eu quero aqui calcular o meu n, eu quero calcular o tempo, meu número de períodos. Então, vamos anotar aqui, nós temos um montante que é 28.142, temos o capital, que é 20.000, e temos a nossa taxa de juros, que era 5%, 0,05. Queremos calcular o n. Então, vamos lá, única fórmulazinha que a gente tem com montante nos juros compostos, e é a única fórmula que a gente está usando. Vamos substituir tudo que a gente tem, 28.142 igual capital 20.000, 1 mais 0,05 elevado a n. Vamos dividir por 2.000, por 20.000, então 0. 28.142 dividido por 20.000 igual 1,05 elevado a n. Isso aqui vai dar 1,4071. Nesse caso, a gente usa então a ideia do logaritmo. Nós vamos aplicar o logaritmo nos dois lados. Pode ser base 10, pode ser ln, como vocês acharem melhor, porque vai dar tudo o mesmo resultado, né? Claro, os dois são positivos, são diferentes de um, toda aquela condição de existência do logaritmo, né? Então, log de 1,4071 igual ao log de 1,05 elevado a n. A propriedade do logaritmo, então, ela nos diz que quando eu tenho um expoente aqui no logaritmo, esse expoente vem aqui para frente do logaritmo multiplicando. Então, a gente usa essa ideia do logaritmo para tirar esse expoente dali. Então, nós vamos ficar aqui com log de 1,4071 igual n vezes o logaritmo de 1,05. E aí nós nos livramos do expoente agora. Vamos dividir por log de 1,05. N é log de 1,4071 dividido por log de 1,05. Isso aqui se faz na calculadora. Dá aproximadamente 7 meses. Tá? Bom, na matemática financeira a gente trata ainda também um monte de outras ideias, ideias de amortização, ideias de taxas equivalentes, que eu não vou trazer aqui. Primeiro, porque a gente não está trabalhando presencialmente, isso é uma coisa, vai ser uma amortização, uma conta um tanto quanto comprida em geral, e que fazer desse jeito vai ser um pouco complicado. Taxas equivalentes, quando a gente está tratando de juros simples é fácil, mas quando a gente for tratar de juro composto também é um pouco difícil. Ideia de valor presente, valor futuro, isso são coisas que vão exigir um pouquinho mais e que fica um pouquinho complicado a gente tratar assim no nível de ensino que a gente está, em especial pensando nos estudantes do segundo ano. Então, eu trago essa ideia da matemática financeira mais para a gente ver isso dos juros simples e compostos, que é o que cai em vestibular e que não tem tempo da gente ver no ensino médio, tá?
Para vocês terem uma ideia, o certo seria isso ser ensinado junto no primeiro ano. Quando eu falasse de função do primeiro grau, falar de juros simples, ou tratando-se com PAEPG no segundo ano, mas não dá tempo, né? Então, de matemática financeira é isso. Aí no próximo vídeo eu venho então com alguns conceitos de micro e macroeconomia. Não sou economista, né, mas a gente vai tratar de alguns conceitinhos para a gente poder falar um pouquinho de como que está os meios turísticos e, claro, os meios de hospedagem entram nisso, hoje no Brasil e no mundo. Tá? Então, de matemática financeira é isso e a gente se vê no próximo vídeo aí, tá? Valeu!